E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mais uma semaninha aí, penúltima semana pra gente falar do penúltimo episódio da série do Loki aí, né? No Disney Plus. E antes de mais nada, eu quero pedir pra vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações, compartilharem o vídeo com seus amigos e darem bastante like pra dar aquela força marota, beleza? Só bora comentar aí sobre o penúltimo episódio. Que olha só, esse episódio aí tem bastante coisa pra gente comentar, hein? Aconteceu bastante coisas pra gente falar aqui. Mas vamos lá, só bora comentar logo este episódio. Bom, a primeira coisa que eu já quero começar falando aqui do novo episódio, aqui o penúltimo, né, o episódio 5 aí, de Loki, é o seguinte. Eu quero falar primeiro do propósito da série, porque é o seguinte, eu acho que esse episódio, ele realmente apresenta o real propósito da série, né, que na real ele já tinha sido mostrado um pouco no terceiro episódio, né, mas que eu acho que aqui ele evidencia ainda mais qual é o propósito da série. O propósito da série nada mais é do que ser a história do Loki ali. A série é sobre o Loki, eu acho que esse episódio deixa muito mais claro isso, e em vários momentos que a gente vê ao longo deste episódio, ele evidencia esse fato de que a série é realmente do Loki. Eu vou falar o porquê, vamos lá. A gente tem, durante 10 anos, uma jornada do Loki, de uma redenção, né, onde o personagem tem todo o arco dele construído como um vilão, como um cara que foi adotado por uma família, mas que ele não consegue se aceitar dentro daquela família adotiva que adotou ele, né? Então, ao longo dos anos, dos 10 anos da Marvel, a gente teve essa jornada dele, na qual ele teve uma redenção, até chegar na sua morte, onde ele se sacrifica, né, para tentar matar o Thanos e tal, e acaba fracassando, morrendo, né? Bom, esse Loki aqui, como ele é o Loki lá do primeiro Vingadores, ele vendo, desde o primeiro episódio, quando ele vê toda a morte dele lá, todo o lance dele de como ele vai, né, tipo, morrer lá no futuro e tudo mais, você já deixa muito claro que a jornada aqui do Loki é uma jornada muito pessoal dele, mas é uma jornada de aprender com seus erros, sabe? Eu acho que ele pega muito aquela jornada clássica de herói ou de qualquer vilão mesmo, que é basicamente o maior professor a falha é, sabe? Como o mestre Yoda já havia falado isso lá em Os Últimos Jedi. The greatest teacher, failure is. O maior professor a falha é. Eu acho que essa série aqui deixa isso muito claro na jornada do Loki aqui. É uma jornada de, basicamente, tendo que aprender todos os erros que ele cometeu para se tornar uma pessoa melhor, sabe? E aos olhos de uma variante como a Sylvie, que ele enxerga um amor, provavelmente, ali, ele tem um amor por ela, mas ele é um amor muito próprio dele também, porque ela é uma versão feminina dele, então ela é uma variante dele, né? Então, assim, desse amor incondicional que ele tem pela Sylvie que faz ele se tornar uma pessoa melhor. Eu acho que essa série aqui, ela tá falando muito disso. Ela tá falando muito que o real propósito dela não é totalmente atingir totalmente o multiverso já, tá? Ela tá apresentando aqui as fagulhas pro multiverso que a gente vai ver em Doutor Estranho, mas o real propósito dela aqui é ser uma série que vai falar sobre o Loki. Eu acho que ela faz isso espetacularmente muito bem, entendeu? E vamos lá. O episódio aí começou já mostrando o Loki indo parar nesse mundo aí, né, o vazio, que é uma realidade onde todas as variantes vão depois que elas são basicamente desintegradas, né? Como a gente viu no episódio anterior, a Ravonna lá e tal, ela acabou desintegrando o Loki e o Mobius, né, e tal, e os dois foram parar nessa realidade totalmente desconjuntada, né, onde tem vários Lokis, várias variantes do Loki e tal, e o Loki ele foi lá e achou algumas das suas variantes, né, e tal. Dentre elas a gente tem a variante do Loki, que é uma versão mais velha, né, que é interpretada pelo Richard J. Grant, que é o ator lá do Star Wars Ascensão Skywalker. A gente tem um menino ali, que é o jovem Loki, né, e tal. A gente tem um jacaré Loki, uma versão variante do Loki, é um jacaré. Tipo, é muito
É muito doido isso. E a gente tem uma versão um pouco mais diferente do Loki ali e tal, que não tem tanta participação durante aqui o episódio e tal, mas é bem interessante ele ali. Ele carrega tipo um machado ali, né? E é bem interessante ali que é tipo... A gente vai vendo ao longo desse episódio, o Loki ele tentando se questionar sobre esses outros Lokis, né? Onde ele fala que tipo, ai, qual que foi a sua maior conquista e tal, sabe? Tipo... Ele vai parar nesse mundo e tal, só que ele tem um objetivo de derrotar uma criatura, que é tipo uma criatura em uma tempestade do planeta, né? E ela tem tipo uma sombra, assim, de tipo... Ela é basicamente uma criatura que é uma tempestade que fica nesse mundo aí, nessa realidade onde eles estão, né? E ao meio disso, a gente vai vendo lá na TVA, né? A Sylvie tentando interrogar a Ravonna e tal, se ela sabe informações sobre quem é essa pessoa que está governando a TVA, quem foi essa pessoa que fez toda essa pegadinha, né, ali pelos guardiões e tal serem falsos e tudo mais, né. E a gente vai vendo o seguinte, assim, a Ravonna, ela vai falando que, tipo, não, eu não sei quem é essa pessoa e tal. Então, assim, ela fica tentando fazer o jogo de golpe sujo lá, de tentar enganar a Sylvie e tudo mais. E a Sylvie logo percebe que ela tá basicamente enganando ela e tal, e ela se desintegra, né, com o bastão e tal, para ir em busca do Loki nessa realidade do vazio, né, que é o nome que eles dão e tal, né. E ao longo do episódio a gente vai vendo um pouco a Ravonna também falando com aquela guarda lá, que despertou a memória, né, e tal, por causa da Sylvie, aquela guarda lá que tinha despertado toda a memória e tal da Sylvie e tal, das lembranças e tudo mais, a Ravonna ela vai perguntar se, tipo, o que a Sylvie sente, sabe? Tipo, qual que é o sentimento da Sylvie e tal. Ela fala que é algo muito de vingança, né, e tal. E a série, desde o episódio anterior, eles têm plantado essa rivalidade entre a Sylvie e a Ravonna, né? E vem todo esse lance também da própria Ravonna, que a gente não sabe se dá pra confiar nela, sabe? Porque ela é uma pessoa que ela é realmente uma vilã mesmo, ela é uma vilã mesmo da série, só que ao mesmo tempo você fica com aquele sentimento de que, tipo, ela é uma vilã que também tá sendo enganada por algum motivo, tipo, não é só a TVA que tá sendo enganada, mas ela também está sendo enganada, ela também não sabe quem que tá governando a TVA, sabe? Quem que fez toda aquela pegadinha com os Guardiões. Fica todo esse mistério, né? Porque nos quadrinhos, como eu já falei, ela é esposa ela é namorada, no caso, do Kang, o Conquistador, né? Ou seja, se o Kang, o Conquistador, tá realmente nessa série ou não, a gente não sabe. Mas se ele realmente tiver dentro dessa série, tipo, não precisa aparecer, mas tiver só a presença de confirmar que é ele quem estava governando tudo, fica todo esse mistério se ela sabia, se ela já sabia sobre o Kang o Conquistador, ou se ela ainda não conhece ele, basicamente, né? O que seria bem bacana se ela não conhecesse ainda, porque eles poderiam plantar todo esse relacionamento dela com ele ao longo dos próximos 10 anos, né, da Marvel e tudo mais. Dependendo se ele for o vilão, né, desses próximos 10 anos ou não. Então, assim, é bem legal que a série tá plantando essas sementes e tal em relação a Ravonna com o Kang, e ao mesmo tempo, lá na realidade dessa realidade do vazio, a gente reencontra a Sylvie, ela basicamente percebe um carro vindo em direção dela e tal, basicamente um carro para resgatar ela ali, tipo, dar uma carona e tal, e a gente revê o Mobius, né, ou seja, o Mobius também não morreu, então já vem resgatar aquela teoria e tal de que ele realmente voltou ali pro mesmo mundo onde o Loki foi parar e tal, depois que foi desintegrado, né, basicamente. E assim, eles se juntam ali e tal para irem em busca do Loki, né, e tal, enquanto a gente vê o Loki com essas variantes e tal. E tem uma coisa bem interessante que eu posso falar aqui. Tem o Loki lá, a versão mais velha do Loki, que é a versão original dos quadrinhos. Ele fala que aquele Loki ali, ele é o mesmo Loki que a gente viu nos 10 anos da Marvel. É o mesmo Loki que passou pelos eventos do Guerra Infinita, só que ele fez uma coisa muito diferente. Tipo, existia uma teoria, que era uma teoria desde o Guerra Infinita da morte do Loki, que falava que ele não morreu no fim, sabe? Que basicamente ele forjou a própria morte dele pro Thanos matar ele, basicamente, né? E esse Loki aqui do Richard G. Grant, aqui, que é a versão clássica das HQs, ele fala que, tipo, ele fez exatamente isso. Ele forjou a própria morte de novo, basicamente. Ele criou
tipo ele forjou a própria morte botando uma réplica dele, né? Tipo uma espécie de holograma que fosse parecer tão real quanto qualquer ilusão dele e tal e tudo mais. Ele criou essa ilusão, né, pro Thanos achar que era realmente ele e tal, pra matar ele, basicamente, né? Pra forjar sua própria morte e tal, só que ele ficou à deriva do espaço e depois ele foi resgatado pela TVA, né? Que a TVA basicamente prendeu ele por ele ter sido, né, por ele ter fugido do seu próprio destino e tudo mais. Então, assim, a gente tem essas outras versões do Loki, que são versões mais diferentes dele e tal, tem as mesmas personalidades, as mesmas características, mas são um pouco mais diferentes que ele, né? E é bem interessante que lá no final do episódio, eu já vou pular pro final porque não tem muito o que falar aqui, a gente tem um pouco do Loki presidente também que aparece aqui nesse episódio, que é aquele Loki que a gente viu nos teasers e tudo mais, né, que ele tava com Loki para presidente e tinha um monte de capangas ali e tal, e é basicamente, ele perde inclusive uma mão por causa do jacaré Loki lá e tal, que basicamente come a mão dele, no caso, então é bem interessante ali que a gente tem a participação desse Loki. E no final, eu já quero pular pro final, a Sylvie reencontra o Loki, né? Ela resgata o Loki ali no fim e basicamente eles têm uma conversa bem interessante ali, que aí sim é mais uma exploração de desenvolvimento de personagem, né? Onde a gente tem o Loki e a Sylvie falando sobre o que eles vão fazer depois que a TVA for derrubada, né? E a Sylvie fala que ela não tem planos e tal, ela não pensou nisso, e o Loki aí tem todo esse lance que, tipo, ele tá se apaixonando por ela e tal, e a gente vê que tá nascendo uma paixão ali entre os dois, né? E é bem interessante ali, provavelmente eles vão se formar um casal no final, né? Porque assim, tá ficando muito claro aqui que o Loki realmente gosta dela e tal. Desde o episódio anterior, que o próprio Mobius já tinha feito uma piada em relação a isso. E é bem interessante que eles vão fazer um plano, né? Onde eles vão ter que basicamente tentar derrotar essa criatura e tal, que é uma tempestade ali naquela realidade. E o Loki se despede do Mobius com um abraço, inclusive, e nem um aperto de mão. E é bem interessante que no final o Mobius ainda fala que, tipo, eu gosto muito mais dela, sabe? Tipo, ela é muito melhor, assim, tipo, ele faz uma piadinha bem... Porque ele realmente gostou mais da Sylvie do que da própria versão do Loki ali e tudo mais, né? E ele fala que ele vai voltar pra TVA pra tentar enfrentar a TVA, né? Então, assim, no próximo episódio a gente vai ter a gente vai ter dois núcleos, né, no próximo episódio. O núcleo da Sylvie e do Loki nesse planeta ali onde eles vão parar no final lá, naquela realidade lá onde eles vão. E a gente vai ter o núcleo do Mobius com a Ravonna lá na TVA, né, onde a gente vai ter provavelmente um confronto dos dois personagens e tudo mais. E é bem interessante ali que no fim, quando o Loki e a Sylvie vão tentar enfrentar essa tempestade e tudo mais, o personagem do Richard J. Grant lá e tal, ele se sacrifica ali, né? Ele cria toda uma Asgard fictícia ali, né? Uma Asgard em forma de ilusão pra fazer com que a tempestade ali, a criatura ali, ache que aquilo ali é de verdade, né? E tal, tentar comer tudo aquilo ali. E no fim, o personagem do Richard J. Grant acaba sendo morto ali, né? Ele se sacrifica ali pro Loki e a Sylvie conseguirem ir por um portal ali e tal, um portal da imagem e tal, né? E é bem interessante que a gente vê ali, tipo, os dois chegando nesse portal, né? E tem tipo um portal com um reino, assim, né? Que parece ser tipo uma ponte da Bifrost, né? Que é o que a gente viu em Asgard. Provavelmente é algum portal que leva pra própria Asgard e tal, que a gente viu, né? Então, assim, tô bem interessado, assim, eu acho que o último episódio vai ser maravilhoso, ele deve ser bem grande a duração do próximo episódio, o último, né? E vamos ver, né? Vamos ver como que vai ser o grande finale dessa série do Loki. Enfim, eu gostei bastante desse episódio. Só que o que eu queria falar, como eu já falei no início ali, é que eu acho que o real propósito da série aqui é falar sobre o Loki e sobre as suas tentativas de erro que ele cometeu no passado e que ele vai aprender, né, basicamente. Ou seja, se não tiver Kang o Conquistador no próximo episódio, se não tiver nada disso, eu já tô vendido pela série, tá? Eu acho que eu vou dar até um conselho aqui pra vocês não diminuírem suas expectativas, tá? Porque eu acho que, assim, o próximo episódio não vai ser tão revelador assim, tá? Eu acho que ele não vai ter tantas surpresas, talvez.
Então eu aconselho a baixarem poucas expectativas em relação ao último episódio da série, porque a série já tá indo para esse caminho, mostrando que o Loki, na real, que esse Loki aqui é basicamente, tipo, a história aqui é sobre o Loki, e não sobre todo esse universo do multiverso e tudo mais. Então é isso, beleza? Deixem nos comentários o que vocês acharam deste episódio novo de Loki, e a gente se vê no próximo vídeo. É nóis, falou e tchau!